Fala galera, meu nome é Hamilton, sou médico emergencista, atualmente sou diretor da Omni, conhecimento médico avançado, representante do The Difficult Airway Course na América Latina. Pessoal, vou falar para vocês hoje sobre via aérea difícil, queria agradecer o convite do grande Bruno aí para estar participando de um bolo de emergência. Vamos lá! Primeiramente, é importante você detectar uma via aérea difícil toda vez que você está pensando em intubar um paciente, que você identifica um paciente que tem indicação de intubação, seja por proteção de via aérea, por insuficiência respiratória ou por curso esperado de doença. Quando você toma a decisão de intubar o paciente e você pensa se é ou não uma via aérea difícil, é importante pensar sobre todos os aspectos da via aérea difícil. A via aérea difícil anatomicamente, fisiologicamente e psicologicamente. Hoje eu vou falar para vocês mais detalhadamente sobre a via aérea anatomicamente difícil, tudo bem? Uma vez você tendo identificado uma via aérea anatomicamente difícil, você vai sempre pedir ajuda e vai identificar se você está num cenário de forçado a agir ou não. O que é um cenário de forçado a agir? Um cenário de forçado a agir é um cenário onde você tem alguns poucos minutos, talvez até segundos, para agir ali e entubar o seu paciente. Por exemplo, o paciente com queimadura de via aérea que tem estridor. Se você chegou numa cena ali no atendimento do pré-hospitalar e tem um paciente com estridor, imediatamente você vai ter que entubar esse paciente, você está no cenário de forçado a agir, e esse paciente, por definição, é uma via aérea difícil, né? Você não sabe o que você vai encontrar ali no cenário de queimadura de via aérea. Existem outros cenários de forçado a agir, como por exemplo um paciente com uma anafilaxia grave, um paciente com angioedema e insuficiência respiratória, um paciente que está extremamente hipoxêmico com a saturação caindo apesar da oxigenação otimizada. Tem alguns cenários, tá? Mas, por nossa sorte, a maioria das vezes que você tem uma via aérea difícil, você não está no cenário de forçado a agir. Como que a gente identifica uma via aérea difícil anatomicamente? A gente vai pensar em todas as esferas do manejo de via aérea do paciente. A gente vai pensar se esse paciente é um paciente difícil de intubar, e para isso a gente vai usar o Lemon, para laringoscopia direta. A gente vai pensar se é um paciente que é difícil de fazer a ventilação com AMBU, com BVM, e aí a gente vai utilizar o mnemônico do Roman. E a gente vai pensar se esse paciente é um paciente difícil de ventilar com dispositivo extraglótico, usando RODS, ou um paciente difícil de se fazer uma crico, e aí a gente vai usar o mnemônico do SMART, que poderia ser aí um grande A de anatomia. Vamos falar de cada um deles agora. O que é o Lemon, pessoal? O Lemon é você utilizar ali o Look Externally, primeiramente, né? O L é de Look Externally, onde você vai olhar para esse paciente e você vai ver se você imagina ou não que esse paciente seja uma via aérea difícil. Às vezes você bate o olho e você já vê um paciente que tem retrognatismo, um paciente que tem uma macroglossia, um paciente que tem uma abertura de boca restrita. São pacientes que você bate o olho e já pensa, é uma via aérea difícil. Caso você, olhando externamente, não identifique, você vai partir para o Evaluate, que você vai ver se o paciente tem a regra ali do 3-3-2, onde a gente vai ver se, usando a anatomia do paciente, né, os dedos do paciente ali, para você ter base, você vai ver a distância entre os incisivos, então a abertura bucal desse paciente. Depois você vai ver a distância tiro-mentoniana, que tem que ser em torno de 6 centímetros. E para isso você vai colocar ali, você vai ter que ter pelo menos 3 dedos de espaço na região mentoniana, e depois você vai fazer a segunda medida entre a região mentoniana e o osso ióide ali, a cartilagem ióide, onde você vai ter que ter pelo menos 2 dedos de espaço, né? Se você tiver esses espaços preservados, o 3-3-2 respeitado, significa que você tem espaço para rechaçar a língua do paciente e conseguir ter sucesso na sua laringoscopia direta. Então essa regra ajuda bastante para a laringoscopia direta. O M é malampate. A gente vai avaliar o malampate do paciente e definir o que a gente consegue ver quando o paciente abre a boca e põe a língua para fora, de maneira que, se você não conseguir ver nada de palato mole, se você conseguir ver só palato duro, esse paciente já se torna um paciente muito mais desafiador. Agora, se esse paciente abre a boca e põe a língua para fora e você consegue ver toda a parte de palato mole, e tem alguns pacientes que você consegue ver até a pontinha da epiglote, esses pacientes já têm uma tendência de ser um paciente mais fácil de você intubar. O O é de obstruction e obesity, então pacientes obesos ou que têm alguma obstrução de via aérea são mais difíceis de você fazer intubação por laringoscopia direta.
E por último, o N do Lemon é de Neck Mobility, que é a mobilidade cervical. Pacientes cuja mobilidade cervical são restritas são pacientes mais desafiadores de você entubar. E lembrem-se que não são apenas pacientes vítimas de trauma que têm restrição de mobilidade cervical. Você tem pacientes que têm uma subluxação atlanta-occipital, né? Uma luxação atlanta-occipital subclínica, na verdade. Pacientes com síndrome de Down, por exemplo, você precisa saber se ele tem ou não essa complicação, que é uma coisa comum dos pacientes com essa doença, né? Para você evitar a mobilidade cervical caso você tenha diagnosticado ali essa luxação atlanta-occipital subclínica. E a gente tem vários pacientes com doenças reumatológicas que, por natureza, têm uma restrição da mobilidade da coluna cervical, certo? Bom, uma vez falando do paciente que eu tenho dificuldade de laringoscopar, eu vou fazer os meus planos, né? Paciente que tem restrição de abertura de boca, eu vou usar uma lâmina reta, que ocupa menos espaço, ou vou tentar utilizar um dispositivo canaletado, que ocupa menos espaço ali na abertura bucal. Pacientes que eu tenho uma mobilidade cervical não preservada, eu vou buscar uma lâmina hiperangulada para tentar facilitar o acesso à via aérea desse paciente. E assim vai, pessoal. Sempre que vocês virem algum preditor, você tem que ter um plano, tem que ter uma resposta para esse preditor, para você evitar se colocar numa situação complicada aí de manejo de via aérea em termos de laringoscopia do paciente, tudo bem? Bom, no Roman, pessoal, a gente está falando de radiação, obstrução e obesidade. A gente está falando de mask seal, que é você vedar a máscara. Então, paciente, por exemplo, que tem barba, pacientes que têm a face muito coxingoide, são pacientes que você vai ter dificuldade ali de fazer o selo da máscara, né? E aí também no M entra masculino, né? E malampate, que são pacientes do sexo masculino são mais difíceis de se ventilar com BVM, principalmente por conta de barba, tá? Daí vem o A de age, que é a idade. Pacientes em extremos de idade normalmente perdem a musculatura miofacial, né? E isso faz com que você tenha mais dificuldade de acoplar a máscara do seu BVM. O N é de no teeth, que é a ausência de dentes. Pacientes que têm ausência de dentes, eles perdem esse arcabouço, né, da face, e a máscara normalmente não veda tão bem. E aí o que você pode fazer é colocar a máscara dentro da boca do paciente e tentar vedar pelo lábio superior e nariz, para você conseguir ventilar bem o paciente. Ou, eventualmente, você pode fazer um preenchimento da orofaringe desse paciente, igual um dentista faz com a gente quando vai nos atender. A gente pode fazer isso com gás e ventilar o paciente. Eu, particularmente, não gosto dessa técnica, mas é uma técnica descrita na literatura. Aí, a gente pode pensar na dificuldade de ventilar o paciente com dispositivo extraglótico, né? De passar um dispositivo extraglótico como uma máscara laríngea, por exemplo. E o que vai ajudar a gente a identificar pacientes difíceis de espação extraglótica é o RODS, que é você ver pacientes que têm restrição, obesidade ou obstrução, distorção anatômica, né? E o S é de Short Mental Distance, que é você ter uma distância mental pequena, porque a máscara ela é feita para ventilar, a máscara laríngea ela é feita para ventilar pessoas que têm uma anatomia padrão. Então você tem um paciente que tem um bócio, por exemplo, ou um paciente que tem algum tumor que desloca a traqueia dele, ou um paciente que tem uma distância mental curta, né, um paciente retrognata, por exemplo, provavelmente a máscara laríngea vai ser um pouco mais difícil de acoplar porque ela não é desenhada para aquela anatomia. Bom, e por último, o SMART, né, da Crico, dificuldade da Crico, você pode ter o S de Surgery, o M de Mass, né, você tem uma massa ali, o A é de Anatomia, ou de acesso, você conseguir ter acesso ao pescoço da vítima. O R é de Radiation e o T é de Tumor. Então, poderia ser basicamente um A de anatomia. Por quê? A cricocirúrgica ela é um procedimento que a gente faz guiado pela anatomia 100%. Então, você ter qualquer coisa que distorça a anatomia, seja uma massa, seja uma radiação, seja um tumor, seja uma cirurgia prévia ou a própria anatomia tendo por base ser distorcida, você vai ter um desafio maior na crico e você vai deflagrar uma crico difícil. Pessoal, esse é um resumo aí dos 4 mnemônicos para vocês identificarem uma via aérea anatomicamente difícil. Se vocês quiserem saber mais, eu convido vocês a seguir emergência.omni no Instagram, onde a gente traz para vocês diariamente aí conteúdo sobre manejo de via aérea. E queria aproveitar aqui para divulgar para vocês que a gente vai ter uma live no dia 4 de abril de lançamento do curso online de via aérea da OMI, onde a gente tem mais de 60 aulas falando sobre manejo de via aérea.
E além disso, a gente tem alguns outros bônus que a gente vai discutir na live. E a live é 100% gratuita e a gente vai falar sobre os aspectos fisiológicos da via aérea difícil. A gente aguarda vocês lá e obrigado mais uma vez ao Bruno pelo convite aí para mais um bolo de emergência.